para a nossa aula ao vivo sobre Primeira Guerra Mundial. Antes da gente começar a falar um pouco sobre a Primeira Guerra, como tudo aconteceu, quais os países que fizeram parte desse conflito, o estopim, ou seja, o ponto crucial para que eles entrassem em guerra, em conflito, bora lá para a nossa chamada, porque a gente tem que fazer. Como são vocês? Então, vamos lá bem rapidozinho. Gabi. Sumiu. Acho que ela sumiu. Ah, deve estar digitando com o dedo só, de tanto som. Gustavo. Tô aqui. Eu falei, viu, no coisa. Pronto. Oh, é tão lindo ouvir sua voz. Pedro. Pedro Costa. Presente. E Samuel. Olha que tem gente chegando. E agora na nossa aula, Naira. Bom dia, Naira. Caleb. Bom dia, Caleb. Bom dia, tia. Bora lá com voz de sono, né? Então, iniciando nosso assunto sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente pode falar que dentro dessa guerra, ela foi um conflito principalmente entre os países europeus, porque diante desse conflito a Europa era considerado o principal território de exploração e expansão dentro do nosso planeta. Lembrando que os países europeus, eles tinham, durante esse período, dois objetivos. Quais eram esses dois? Dominar o continente africano e dominar o continente asiático. Ou seja, durante esse período de desenvolvimento e expansão, ocorreu o imperialismo da África e o imperialismo da Ásia, onde os países europeus começaram a dominar esses dois continentes, os países que eles conquistaram da África e da Ásia passaram a se tornar colônia dos países europeus. Quais foram esses principais países? Inglaterra, conhecida como Reino Unido, Rússia, Áustria, França, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, foram um dos principais países que fizeram parte desse conflito de expansão, de domínio sobre o continente africano e sobre o continente asiático. Diante disso, diante dessa preocupação de ter o domínio desses dois territórios, ou seja, quanto mais países eles tivessem, mais mão de obra, mais terras eles poderiam explorar e mais poderiam ter dentro da Europa. Diante dessa situação, vamos ver como foi que ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Antes de eu passar para lá, alguém sabe qual foi o ponto principal para que a Primeira Guerra ocorresse? A morte do Duque da Áustria-Hungria, que morreu assassinado por um membro da Mão Negra. Que era conhecido, que a gente fala hoje, que ele era um nacionalista, né? Ele lutava com relação aos poderes, contra os poderes, ele não queria que o povo não sofresse, ou seja, que tivesse seus direitos, tivesse tudo sendo de forma honesta. Então, ele era uma questão, ou seja, ele estava dentro de um grupo nacionalista. E aí a Primeira Guerra ocorreu exatamente por conta disso. Então, quando ele foi assassinado, o que foi que o Império Austro-Húngaro imaginou? Que tinha sido a mando de alguns países europeus, e aí se deu início à Primeira Guerra Mundial. Depois que a guerra já estava chegando ao seu fim, que teve o acordo, o Tratado de Versalhes, que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, eles perceberam que a guerra não foi um mandado, ou seja, não foi um ataque, vamos dizer assim, terrorista na visão que a gente fala atualmente. Foi
uma ação de uma pessoa considerada hoje pelos historiadores, pelos geógrafos e pelos pesquisadores, uma pessoa considerada louca, ou seja, ela agiu por conta própria. Então, vamos começar a nossa aula. Eita, que o povo acordou. Com relação à Primeira Guerra Mundial. Então, tipo, o povo entra na guerra, mas na verdade só um assassinato normal. Vamos dizer assim, né? Então, nós temos aqui o seguinte. A Primeira Guerra Mundial. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ela pode ser determinada por 3 nomes, ou seja, ter 3 nomenclaturas. Primeira Guerra Mundial, que é a que a gente mais fala, que a gente mais conhece. Segundo nome, ou seja, nomenclatura, Grande Guerra. E a Terceira Guerra das Guerras. Quando a gente fala Grande Guerra e principalmente Guerra das Guerras, aí eu vou sair daqui e vou vir para cá. Flávia, linda. Que é isso? Tu vai postar o slide? Vou, bebê. Mulher, tu me deu um susto. Ai, pensava que eu estava morrendo. Mulher. A Primeira Guerra Mundial, ela está relacionada ao conflito armado ocorrido no século XX. Quando eu falo século XX para vocês, é especificamente o início de que ano? E aí? 1900. 1900 ou 1901? 1901. Pois é, meu povo, porque quando Meu a gente Deus, fala... Gustavo. O professor de história explicando isso, Gustavo. Meu Deus. Porque, ó, podem. meu povo, mas professor de história também ensina a calcular século, viu? Lá Ele no sexto Ele ano. ensinou. Ó, meu povo, povo, vou prestar atenção aqui, ó, recapitular. Quando a gente fala de 1900, lembrando para calcular o século, quando termina os 2 últimos números em 0, você faz o quê? Elimina os zeros e o que sobrou você transforma em século, que é o 19. Então, o nosso século XX não iniciou em 1900, iniciou em 1901, porque quando a gente bota 1901, o que é que acontece? Elimina os 2 últimos números? Sim, mas como os 2 últimos números não terminou em 00, o que é que a gente faz? Soma o 19 mais 1, meu povo. E aí vamos ter aqui século 20, presta atenção. Eu acho que ele ensinou isso para a gente no 7º ano, mas ele só deu tipo uma aula. Foi no Muito primeiro mais ano que ele mostrou isso pra gente. Meu povo, isso aqui, ó, lá no Fundamental 1, vocês já começam a estudar. A diferença é porque não coloca em prática no decorrer do tempo. Quando a gente pega essas datas, a gente não transforma. E aí acaba, ó, esquecendo. Então, o nosso século XX iniciou exatamente com relação à Primeira Guerra Mundial, a partir de 1901. E ocorreu, como eu falei lá no comecinho da nossa aula, no território europeu. Essa guerra envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período dos avanços tecnológicos. Lembrando a vocês, vou sair daqui e vou vir para cá, que quando fala participação de grandes países do mundo, porque durante a Primeira Guerra não tivemos só os países europeus. Nós tivemos um país localizado lá na América do Norte. Que país é esse? E aí? Estados Unidos. Estados Unidos, que ele já entrou na guerra no finalzinho, ou seja, começou a participar ativamente a partir de 1917, que a gente vai entender isso no decorrer das nossas aulas, mas que antes dessa participação ser concretizada, o que foi que aconteceu? Estados Unidos, ele distribuía mercadorias para os países da Europa. Então, seus navios comerciais transportavam pelo Oceano Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial. Por conta de uma ação desses transportes, a Alemanha atacou os navios americanos. E aí, em 1917, Estados Unidos entrou na guerra. Mas para que ele entrasse na guerra, ele precisou primeiro acontecer o quê? Os seus navios serem atacados. Antes disso, os Estados Unidos tinham uma outra preocupação. A guerra estava acontecendo na Europa
Estados Unidos comercializava com os países da Europa e ele tinha medo que 2 países não pagassem aquilo que estava ali comprando, que era aproximadamente mais de 2 bilhões de dólares. Então, o que esses 2 países compravam dos Estados Unidos, os americanos tinham medo que eles não pagassem porque eles estavam envolvidos na guerra. Alguém sabe quais foram esses 2 países? E aí? França e Reino Unido. França e Reino Unido, que a gente pode chamar também de Inglaterra, porque dependendo do ponto de vista de quem está falando, a gente pode associar especificamente a Inglaterra. Esses 2 países, eles estavam devendo os americanos, e aí nesse período da Primeira Guerra, que começou em 1914, a população americana colocava o seguinte, a seguinte opinião. Lembrando que Estados Unidos, um país capitalista, um país onde as pessoas podiam expressar sua opinião, eles não eram proibidos de falar o que pensavam, então eles poderiam questionar, poderiam colocar para fora o que estavam pensando, que foi que a população americana mencionou. Se esses 2 países não pagarem o que estão devendo, a gente pode entrar na guerra e ir contra eles. Só que lá em 1917, os Estados Unidos foi atacado, seus navios foram atacados pela Alemanha. O que foi que aconteceu? Em vez dos americanos lutarem contra a Inglaterra e contra a França, acabou se unindo a eles 2 para ir contra a Alemanha. Então, nesse período que os Estados Unidos entrou na guerra, ele não quis saber das dívidas que o Reino Unido, que é a Inglaterra, junto com a França, estava lhe devendo. Isso aí, na visão deles, eles poderiam resolver depois. Então, vamos ver o processo da Primeira Guerra Mundial. Até aqui, alguma dúvida? E aí, meu povo? Pode repetir? Não, pode continuar. Repetir. Repete mais uma vez, por favor. Repetir qual parte? Qual parte? Tudo? Não, eu não pedi para repetir, eu pedi que pode continuar. Não, mas teve gente que disse, pode repetir. Não, eu falei, pode continuar. A senhora me ouviu. Pode repetir, fique na sua, fique na sua. Bora lá, teve gente que pediu para repetir, Gustavo. Bora lá. A Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu de 1914 a 1918. Durante esse processo, que a gente vai ver quais foram os países, durante esse processo, os Estados Unidos, até 1917, não fazia parte da guerra diretamente, ou seja, ele não estava envolvido no conflito. O que ocorria com os Estados Unidos nesse período? Ele vendia mercadorias para os países da Europa, especificamente Inglaterra, conhecida como Reino Unido, e a França. Esses 2 países estavam endividados por conta da guerra, por conta dos conflitos, não estavam conseguindo pagar os Estados Unidos, então os americanos começaram a ficar preocupados com essa dívida, com medo deles não pagarem. Aí a população colocou uma hipótese, deu uma sugestão. Se eles não pagarem, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial contra esses 2 países. Só que o que foi que aconteceu? A ideia foi aceita. Eles, não, vamos esperar, vamos analisar, vamos ver se eles vão conseguir cumprir o acordo. Aí, durante esse período, lá em 1917, os navios americanos que estavam levando mercadoria para a Europa, para a França e para a Inglaterra, eles foram atacados pelos alemães. Por conta disso, os americanos entraram na Primeira Guerra Mundial. Só que em vez de ficar contra a Inglaterra e a França, que estavam lhe devendo, ou seja, não tinham pago o que eles tinham comprado, ele se aliou a esses 2 países para derrotar a Alemanha. Então, esse foi um dos motivos da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Bora lá, prosseguir. A Alemanha estava dividida já? Se a Alemanha estava o quê? Dividida. Não. A Alemanha, o seu território foi dividido lá na Porque Segunda Guerra Mundial. foi antes da Guerra Fria. As 2 aconteceram depois que foi a Guerra Fria, não foi?
Depois que Isso, ocorreu a Primeira divisão. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e aí veio a Guerra Fria. Então, nós temos É aqui, mesmo. ó, possíveis causas para o conflito. Que conflito é esse? Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos disputa de mercados internacionais, atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais. A França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido um território, ó, Alsácia-Lorena, que é um território dentro... Aí, deixa eu sair daqui. Um território dentro do continente europeu. Aí, quando eu falei para vocês, ó, lá no começo, quem chegou depois perdeu, que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial foi a questão do domínio do território do continente africano e do continente asiático, ou seja, os países europeus queriam dominar esses dois continentes e fazer com que os países eles fossem colônias da metrópole, do mesmo exemplo como ocorreu no continente americano com o Brasil e Portugal na Europa. Quando Portugal descobriu o Brasil, ou seja, começou a colonizar o Brasil, se tornou o quê? Colônia de quem? De metrópole lá em Portugal. Então, eles queriam fazer a mesma coisa no continente africano e no continente asiático. Foi o período do imperialismo. Esse momento ocorreu? Ocorreu. A gente vai estudar esse assunto, ó, um pouco mais à frente. O imperialismo de cada um dos continentes. Mais à frente a gente vai ver isso. Então, esse foi um dos motivos que a guerra pôde acontecer. Mas o principal, o estopim, ou seja, aquele que iniciou hoje, foi a questão da morte de um monarca do Império Austro-Húngaro. E foi algum país que mandou atacar? Não. Foi algum país que mandou matar? Não. Foi um nacionalista, ou seja, hoje, na visão dos historiadores, dos geógrafos, a gente considera como uma pessoa louca. Ele agiu por conta própria. Até aqui, alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem de Francisco Ferdinando e sua esposa, que são os monarcas do Império Austro-Húngaro. Dá para ver a imagem direitinha, detalhada? Isso é um vestido? É um vestido. Não. É um vestido, está voando. Solta ao Parece vento, um tá? colchão, né? Parece o quê? Um colchão. Né? Não, vocês estão falando aqui no carro, não é isso? Essa partezinha branca. Aqui não é, gente, não é um colchão, é uma almofada, Ah, é tá? aquele coisa que passa por cima. Ô, mulher, a mesma coisa. Não, mulher, colchão é de colchão, a gente dorme nele. Almofada a gente pode colocar em qualquer lugar que a gente apoia a coluna, amortece o nosso bumbum, né? Então a gente fica o quê? Mais confortável, vamos dizer assim, tá bom? Então aqui nós temos, ó, Francisco Ferdinando e sua esposa. Eles são monarcas de qual país? Do Império Austro-Húngaro. Então eles foram atacados. Diante disso veio o conflito dentro da Primeira Guerra Mundial. Então vamos entender. O estopim, quem não sabe o que é estopim, meu povo? Pode perguntar, pode falar. Estopim é o último ato. É a gota d'água, como a gente costuma dizer. Sabe quando vocês vão brigar, que vocês esperam só alguém falar alguma coisa para vocês chegarem e agir? Sei. Aquela palavrinha que tira você do sério? Pronto. Tipo assim, para terminar o namoro, Flávia, Olha aí as brigar. palavras. Vamos ter cuidado com as palavras na aula. Então, assim, hoje, qualquer palavrinha que a pessoa falar pra gente, a gente pode iniciar um conflito, uma briga com ela, né? Uma discussão. Aqui na Primeira Guerra Mundial, o estopim foi o ato que fez com que a Primeira Guerra acontecesse. Então, nós temos aqui, ó, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, no ano de 1914. Quando foi que eu disse que iniciou a Primeira Guerra Mundial? Qual foi o ano? 1914. 1914. Então, aqui o estopim, ó, o ato que aconteceu, que fez com que os países entrassem em conflito. Foi o assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa. O autor do crime foi Gravilo Príncipe, participante do grupo nacionalista Mão Negra.
esse fato foi apenas a gota d'água para o início do conflito. Então, eu posso dizer a vocês que, deixa eu sair daqui, os países europeus eles já estavam preparados, esperando alguém fazer alguma coisa, ter alguma ação para iniciar a Primeira Guerra Mundial? Sim. Por isso que, quando o Francisco Ferdinando foi assassinado, eles achavam que tinha sido a mando de um outro país europeu que estava em ameaça de guerra com ele. Por isso que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Ou a Guerra Grande, como a gente costuma falar. Continuando. Nós temos os países estavam armados e preparados para guerrear, que foi o que eu acabei de mencionar a vocês. As potências reuniram-se em 2 blocos. Alguém sabe qual era o nome desses 2 blocos, ou seja, dos 2 grupos da Primeira Guerra Mundial? Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Alguém mais, fora o Gustavo, sabe o que significa o nome tríplice? 3 de alguma coisa. É o quê? Aliança de 3 países. Exatamente, aliança de 3 países. Então, o nome tríplice vem o conjunto de 3, meu povo. Gostei de ver agora vocês participando, não sendo só o Gustavo falando. Ô, povo Não é inteligente. que o Gustavo estudou de Primeira Guerra antes, então... É porque eu tive o interesse nesse conteúdo de história faz tempo. Eu fiquei estudando. Então, vamos lá. Aprendi tudo. Os países formaram 2 blocos, ou seja, 2 grupos. O primeiro grupo a gente chama de Tríplice Aliança e o segundo grupo a gente chama de Tríplice Entente, ou seja, 3 países dentro de cada bloco para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que esses 3 países, eles tinham acordos políticos, econômicos, territoriais. Então, caso chegasse a vencer a guerra aquele grupo, eles iriam ter recompensas por ter vencido. Uma dessas recompensas poderia ser o território do país que perdeu, poderia ser o território, ou seja, um país lá do continente africano, lá do continente asiático, poderia ser expansão comercial. Então, eles tinham, entravam numa guerra, entravam no conflito, eles tinham objetivos e metas. Não era só derrubar um país, só destruir um país, não. Eles tinham qual o objetivo final? O que é que eles vão receber em troca ao participar da guerra? O mundo esperava uma guerra rápida, mas essa guerra durou 4 anos e acabou arruinando a Europa. Quando eu digo arruinando, porque os países da Europa, eles, nessa questão da guerra, acabaram destruindo grande parte do seu território, não tinham mais tanto poder aquisitivo, ou seja, não tinham tanto dinheiro para se reerguer, e muitos desses países, para se reerguer, ou seja, se reestruturar, tiveram apoio, depois da Primeira Guerra Mundial, tiveram apoio de outros países. Um desses países foi os Estados Unidos, e o outro foi a União Soviética, ou seja, a Rússia. E aí, da Primeira Guerra em diante, começou a se ter parcerias com os Estados Unidos e União Soviética, que eram aliados. No final da Segunda Guerra, os aliados acabaram o quê? Brigando e entrando num novo conflito, que foi a Guerra Fria. Então, aqui na Primeira Guerra Mundial, o que foi que aconteceu quando ela iniciou? A população queria enviar os seus filhos, queria que os homens fossem para a guerra, porque eles estavam indo lutar pelo seu país. Era uma guerra que eles achavam que ia ser rápida, uma guerra que nunca tinha acontecido antes, então eles não sabiam como ia ser. Então, as famílias comemoravam a partida dos filhos para a guerra. Elas iam para o porto e ficavam se despedindo, mas com felicidade. Eles comemorando porque iam estar lutando pelo seu país. Isso na Primeira Guerra. Aí a Primeira Guerra chegou ao fim e iniciou lá em 1939, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Começou a se formar os conflitos e o início dessa guerra, quem iria atacar quem. Os meninos, os homens começaram a ser convocados. Aí as famílias, já na Segunda Guerra Mundial,
começaram a temer os filhos ser convocados. Por quê? Porque eles já tinham visto o que aconteceu na Primeira Guerra. Então, eles já não queriam mais que os filhos fossem convocados, que os filhos participassem, porque 90% deles acabavam não voltando. E aí, muitos deles começaram a sair dos países europeus, escondidos em navios, com destino ao continente americano, começaram a vir trabalhar no nosso território, ou seja, no Brasil, porque na visão deles não era um país envolvido em guerras, não era um país envolvido em conflitos. Então, inicialmente, a Primeira Guerra Mundial foi vista como um ato heróico, os homens, os meninos serem convocados e ir representar o seu país. Já na Segunda Guerra, essa convocação não era mais vista como um ato heróico, e sim como uma ação que iria levar representantes da sua família, ou seja, eles não iriam mais retornar, as mulheres poderiam ficar viúvas, não iam ter mais seus filhos de volta. Então, começou a se ter uma outra visão com relação à Segunda Guerra Mundial. O que eu falei da Primeira Guerra Mundial, ou seja, com essa convocação e esse amor deles de ir para a guerra, alguém não sabia desse ponto? E aí? Eu não sabia. Pronto. Hoje, os meninos, né? Porque a convocação para uma guerra, hoje, ela é masculina, mas que mulheres podem fazer parte dessa guerra. De que forma? Hoje, as mulheres, elas não são obrigadas a se alistar. Pegando o nosso Brasil como exemplo. Só quem se alista são os meninos. Mas se as mulheres quiserem fazer parte das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, ela tem que opção? Fazer um concurso público para entrar como sargento, como coronel. Ou seja, ela já entra, mandando no povo. Entenderam, né? No povo que a gente manda. Entenderam, meninas? Pois é. Lá nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, eles não são obrigados a se alistar. E aí, tanto homem como mulher, eles podem se alistar se quiser. É uma opção deles. Já é livre. No nosso país, no Brasil, não é livre. É obrigatório, é obrigado os meninos se alistarem. Se eles não fizerem isso nos 18 anos dele, no finalzinho do 17 o ano todo dos 18 anos, consequentemente, ele não vai conseguir um emprego de carteira assinada, ele não vai conseguir assumir um concurso público, ele não vai conseguir entrar em uma universidade, porque precisa de um cartãozinho, de uma carteira chamada reservista. Então, fica aí a dica para os meninos que estão pensando em pular fora, ou seja, nem comparem ser. Cuidado, viu? Cuidado, não, eu tô sendo obrigado. Eu vou à força. Exatamente, os meninos, eles são obrigados. Aqui no Brasil, acaba sendo uma obrigação você fazer isso, independente de você querer ou não. E aí você não sabe se vai ficar. Quem vai decidir isso, é o povo do quartel, analisando o seu comportamento, com a entrevista, com teste físico, com teste médico. Então, hoje no Brasil é mais fácil eles lhe dispensarem do que ficar com você, porque não tem, condições financeiras para isso, certo? Posso prosseguir? É massa. Pode. É massa, né? Então, aqui nós temos, falar sobre os dois grupos que fizeram parte da Primeira Guerra Mundial, Tríplice Entente e Tríplice Aliança, conhecido como potências centrais. Quem fez parte da Tríplice Entente? Nós temos o Império Britânico, França e o Império Russo até 1917. A partir daí, Rússia sai da guerra e entra Estados Unidos. Deixa eu sair daqui e explicar para vocês. Por que que em 1917 a Rússia saiu e entrou os Estados Unidos? Porque a Rússia estava passando por um conflito dentro do seu território, que era a Revolução Russa, ou seja, manifestações dentro do território. A população queria mudar o sistema político, queria mudar o sistema econômico, estava reivindicando por melhorias, não concordava com a Rússia estar em um conflito
e o seu território, a sua população está pagando, está sofrendo por isso. Então, a Rússia, ó, começou em 1917 a sua revolução. Por conta disso, resolveu sair da Primeira Guerra e aí os Estados Unidos entrou. Aí alguns de vocês podem estar pensando o seguinte: então quer dizer que os Estados Unidos só entrou na Primeira Guerra Mundial porque a Rússia saiu, já que é tríplice e tem que ser 3 países? Não. Independente da Rússia sair, os Estados Unidos iriam entrar na guerra, porque os seus navios comerciais eles foram atacados pelos alemães. Então, os americanos lançaram a proposta para os países da Tríplice Entente se tornar seus aliados. Diante disso, Estados Unidos entra na guerra em 1917. Quando ele, em 1917, começa a participar da guerra, o que é que acontece? O grupo fica mais forte, tem mais poder, tem mais domínio. Os soldados americanos, eles não estavam desgastados, ou seja, eles não estavam envolvidos na guerra já desde o início, que começou lá em 1914. Eles estavam preparados, tinha armas novas, tinha a questão bélica que entra armas, soldados, armamentos, tanques de guerra. Então, os Estados Unidos ele veio como um reforço. Diante disso, quem acabou vencendo a guerra? Tríplice Entente ou Tríplice Aliança? E aí, meu povo? Tríplice Entente. Tríplice Entente. Então, a gente vê aqui o seguinte, ó. Quem fez parte de cada um? Tríplice Entente, mais uma vez. Império Britânico, França, Rússia, até 1917. Nesse ano, Rússia sai da guerra por questões revolucionárias no seu território, ou seja, ele precisava se reestruturar, e os Estados Unidos entram na guerra a partir de 1917. Lá na Tríplice Aliança, quem eram os inimigos, quem eram aqueles que batiam de frente com a Tríplice Entente? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Quem pode me dizer qual outro país que fez parte dessa Tríplice Aliança? E aí? Itália. Mais a Itália. Então, quando eu digo para vocês que Tríplice Aliança não quer dizer que são 3 países, mas por que que aqui na Itália, a Itália faz parte da Tríplice Aliança e tem 4 países? E aí? Alguém sabe? Repete, por favor. Quando a gente fala, deixa eu vir para cá. Quando a gente fala de tríplice, é a união de 3 países. Mas lá na Tríplice Aliança não eram 3, eram 4. Por quê? A Itália ela mudou de lado. Porque a Itália mudou de lado. Ô, povo inteligente. Se foi o Gustavo que falou, foi? Foi o Gustavo. A palavra tá tipo assim, Gustavo. Eu. Porque a Itália mudou de lado. Então, ó, tríplice é o acordo, pode ser um acordo inicial com 3 países, mas não quer dizer que tem que ser especificamente só 3. Por exemplo, lá na Tríplice Entente, se a Rússia não tivesse saído, os Estados Unidos teriam entrado. Então, seriam quantos países? 4. A existência do nome tríplice é porque foi um acordo inicial com 3 países. À medida que a guerra ia acontecendo, poderia entrar outros países como aliança, como apoio, como poderia também sair. Compreendida essa questão? É ótimo. A Guerra Fria. Guerra Fria não, desculpa. A Primeira Guerra. Ela ocorreu no dia 28 de julho de 1914 e chegou ao fim no dia 11 de novembro de 1918. Aí eu vou sair daqui, vou vir para cá e vou fazer alguns questionamentos para vocês. Flávia. Nada. Quem tira uma dúvida, tipo assim, não é sobre esse assunto, mas é relacionado. Brasil contra algum país. Sim. Onde é que ia ser?
Se tiver uma guerra do Brasil com algum país, o que seria feito? Não, onde é que ia ser? Tipo, onde ia ocorrer a guerra? Em todo canto, com qualquer canto. Tipo, iam invadir as casas, matar as pessoas. Rapaz, Calma que tu já tá, assim, assistindo filme demais, mas vamos entender. Lá no ano passado, comecinho do ano passado, nós tínhamos alguns países que estavam já ameaçando guerrear entre si. Ou seja, poderia existir a nossa terceira guerra mundial. Que países eram esses? Estados Unidos e Venezuela. E Estados Unidos queria atacar quem? A Venezuela, argumentando que o país não estava agindo correto com a população, que os direitos não estavam sendo adquiridos, que o povo estava sofrendo. Isso os Estados Unidos estava falando isso. Só que o objetivo real dos Estados Unidos não era ajudar o povo, era controlar o petróleo da Venezuela, certo? Então, esses dois países poderiam ter entrado em guerra. Aí, outros dois países disseram o seguinte: se tiver a guerra, eu vou apoiar um e o outro, eu vou apoiar o outro, para você entender. Estados Unidos estava ameaçando declarar guerra para a Venezuela. Aí, um país bem pertinho da Venezuela, na América do Sul, um país que a gente está morando nele, sabe? Chamado Brasil. O presidente disse assim, ó: se os Estados Unidos começar a guerra com a Venezuela, eu apoio os Estados Unidos. Olha só. Aí um país lá no continente bem distante da gente, lá no continente asiático, chamado Rússia, que tem arma nuclear, que tem bomba nuclear, que é preparada para guerra, disse assim, ó: ai, americano, você quer declarar guerra para a Venezuela? Pois declare, eu vou ser aliada da Venezuela. Por que a Rússia se intrometeu, tia? O bicho lá Porque na a Ásia. Rússia é contra quem? A Rússia é inimiga de quem? Dos Estados Estados Unidos. Unidos. Eles são, Mas não tem nada a eles ver. são Nada os a ver. piores inimigos que a gente pode imaginar. Tem a Coreia também, a Coreia do Norte, mas a gente está falando aqui entre Estados Unidos e Rússia. Aí vamos supor que realmente tivesse iniciado a guerra. Aí seria Estados Unidos e Brasil, Rússia e Venezuela. Quem estava mais próximo da Venezuela? Qual é o território mais próximo? Brasil. Brasil. Os nossos soldados, será que eles são preparados para uma guerra realmente? Não. Nem um pouco. Aí a Rússia, para fazer os Estados Unidos perder força, ia atacar quem primeiro? Brasilianos. O Brasil. Isso significa que nós poderíamos nem estar mais aqui. Porque Gente, se esse a lá- Rússia jogasse uma bomba nuclear, dependendo do É local que precisamente ela no iria Ceará. jogar, o que era que ia acontecer com a nossa população? Morrer intoxicado. Evaporar. Então, assim, não tem um ponto certo para ele atacar, não. Vem um aviãozinho, ó, aí, joga bomba. Onde ela cair, caiu. Pode ser em cima da sua casa, pode ser em cima da minha casa, pode ser num prédio de um governo. E se ele mandar a sua casa, pega na minha? Pega, né? Dependendo da potência da bomba, sim. Resumindo, o que iria sobrar pra gente? Quem tinha condições de pegar o CO já tinham e fugir para um outro país, iria. Quem não tinha, era rezar. E os meninos, aí vai para vocês, ó. Vocês não têm 16 anos, nem 15, nem 16, eu tenho. Faço Fazer 15 esse ano. Pronto. Se fosse ano passado, lá no comecinho do ano, tivesse tido a guerra, tinha uma emenda que já estava para ser aprovada. Olha só como já estava uma situação. Para ser aprovada, que os meninos de 15 e 16 anos poderiam ser convocados para a guerra. Rapaz. Não ia precisar esperar completar 18 anos, não. Porque a necessidade de ter soldados para a guerra iria ser tão grande que o coitado dos meninos que não consegue segurar nem uma colher direito, ia ter que segurar numa arma. Segura sim, tia. Né?
E quando eu digo meninos, a grande maioria não são aqueles lá no crime, não, viu, meu povo? É o povo em meio, cidadão. Esse povo do crime quer ganhar a Entenderam? guerra por nós. Então, Aqueles essa seria burguesinhos, a entendeu? nossa situação. Voltando para a Primeira Guerra Mundial, para a gente fazer a revisão do que vimos na nossa aula de hoje, fazer a chamada e encerrar. Então, vamos lá. Ocorreu inicialmente com os países da Europa, onde eles tinham o maior domínio. Quais eram esses países? França, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. Aí eles tinham domínio sobre os países de 2 continentes, africano e asiático. Então, eles queriam ter o controle desses territórios. Então, a Primeira Guerra Mundial, se não tivesse ocorrido a morte do arquiduque Ferdinando, a Primeira Guerra Mundial poderia ter acontecido da mesma forma? Sim, porque até então, a morte ou assassinato dele, a guerra, ela já estava em preparação. Os países, eles já estavam se preparando para o conflito, porque antes do assassinato, a ação, ou seja, o que esses países estavam colocando como ponto crucial para a guerra, era o domínio do continente africano e do continente asiático, ou seja, o imperialismo. Aí o estopim, ou seja, que fez acontecer de imediato, sem esperar que o outro se pronunciasse, quando o Ferdinando foi assassinado, começou aí, então, a Primeira Guerra Mundial. De um lado, a Tríplice Entente, do outro lado, a Tríplice Aliança. A guerra durou de 1914 a 1918. Quando ela chegou ao fim, quando os Estados Unidos, em 1917, entrou na guerra, apoiando a Tríplice Entente, estava mais preparado, tinha força para lutar, e aí fez com que esse grupo tivesse mais poder para derrotar a Tríplice Aliança. Alguma dúvida, meu povo? Não. Não? Nope. Então, Não. vamos lá para a chamada. A gente encerrar. Não. Alisson, Ana Letícia, o povo fala no microfone. Cauane, Presente. Caleb, Presente. Karen, Presente. Cláudio Bernardo, Wesley, Gabriele, Presente. Gustavo, Presente. Ingrid, João Gabriel, José Guilherme, José Marcos, José Guilherme, Presente, tia. Que José Guilherme, tia? Aquele moleque, mano. José Guilherme. Tem na Que chamada. nego de José Guilherme? Bom, meu povo, João José Gabriel, João Gabriel, Faltou. José Guilherme, José Faltou Marcos, também. Aê! Agora Faltou é também, tia. José Marcos. Laiane, Tá aqui. Lucas Evangelista, Maria Eduarda, Faltou. Marília, Faltou. Melissa, Faltou também. Naira, Pedro, Tô aqui. Rebeca, Samuel e Cibele. Sibeli faltou. Teve gente que não respondeu, viu? Alguém não foi chamado? Rebeca. Então, meu povo, ó, vamos encerrando a nossa aula por aqui. Se tiverem alguma dúvida depois, podem perguntar lá no Class. E não esqueçam de assistir a aula gravada, que é a continuação do nosso assunto de hoje e tem atividade nela também. Então, tchau, meu povo! Eu respondi tia. sim, viu, tia?